Olá, meus amigos dos Amigos da Manhã, estamos aqui para falar de um tema tão especial. Estamos aqui gerando um verdadeiro clima de romance nesse vídeo, porque o nosso tema são almas gêmeas. Gente, alma gêmea existe? Porque eu fico aqui pensando, se não existir, eu quero que alguém me explique o que é esse sentimento maravilhoso que nós temos quando nós encontramos aquela pessoa que coração bate diferente, mas bate diferente mesmo, porque a gente olha para a pessoa e fala, gente, eu vou casar com essa pessoa, eu vou viver a vida inteira com essa pessoa e não tem ninguém que vai tirar isso da minha cabeça. Pois é, mas é muito interessante essa ideia de alma gêmea. Nós lembramos aquela música de Fábio Júnior, né? Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Que força é essa que nos atrai? Atrai mesmo. E quem já viveu e quem vive esse amor sabe que é uma atração muito bonita, que extrapola a atração física. É um sentimento que ele vai se aperfeiçoando com o passar dos anos. E você tá aí, numa tarde, ou numa noite, ou numa manhã, pensando naquela pessoa que você encontrou. Ou então você tá pensando naquele maridão, naquela esposa, que você já tá há tanto tempo, assim como eu, e você pensa assim, caramba, eu escolhi certo, não é assim? Então, vamos saber o que é que Kardec nos diz sobre isso? Então, gente, não é querendo dar um banho de água fria em ninguém não, mas lá na segunda parte de O Livro dos Espíritos, quando eles vão falar dessas metades, a partir da questão 298, essa ideia vai ser um pouquinho desconstruída. Mas apesar dessa primeira má notícia de que almas gêmeas não existem, no sentido de duas metades que precisam se encontrar para se completarem, nós temos as uniões que são oriundas dos laços de afeto. E nós vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Então vamos lá. Kardec pergunta aos espíritos assim na questão 298. As almas que deverão se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem e cada um de nós tem em alguma parte do universo. Então você aí que está pensando, onde estará a minha metade? Então, em alguma parte do universo, essa metade que fatalmente em algum momento vai se encontrar. E aí os espíritos dizem, não existe uma união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes segundo a categoria que ocupam. Quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram e quanto mais perfeitos, mais unidos. E seguem. Da discórdia nascem todos os males humanos e nós sabemos que é verdade, né? Quando rola uma antipatia, já começa a confusão. E antipatias, simpatias vai ser o tema do nosso próximo vídeo. E da concórdia resulta a felicidade completa. Então é verdade, quando nós nos afinizamos, quando nós concordamos, quando nós alinhamos as ideias, as emoções, os ideais, tem uma coisa diferente nisso, né? Nós temos vontade de estar perto dessas pessoas. E eles perguntam, e Kardec pergunta na 299 e eles respondem. Em que sentido se deve entender, então, o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, eles dizem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado dele estaria incompleto. E é óbvio, né, gente? Apesar de ser importante a convivência entre todos para que nós cresçamos juntos, porque são das relações sociais que nós vamos nos aprimorando, e as relações de família, as relações afetuosas e também os desafetos nos proporcionam experiências que nos transformam em indivíduos melhores. Mas você pensar que você só vai ser completo se existir essa pessoa que está marcada pelo universo para você se encontrar, essa ideia ela está em desacordo com o que nos ensinam os espíritos. Por quê? Porque nós sabemos que, na verdade, o sentimento de completude, o sentimento de plenitude que nós alcançamos está relacionado à conquista dos nossos valores morais. É a nossa plenitude da nossa comunhão com Deus. E isso vai se dar à medida que nós vamos reencarnando. À medida que nós vamos nascendo e renascendo, nós vamos nos aprimorando em vários aspectos do nosso ser. Espiritual,
afetivo, intelectual, moral, e nós vamos nos tornando cada vez melhores. E é isso que vai nos dando aquela sensação de plenitude, de completude. E não necessariamente isso está vinculado a uma pessoa, ou seja, sem essa pessoa, nunca na vida eu posso evoluir, por milênios eu nunca vou ter o sentimento de plenitude, de completude. Então, não é essa a ideia, tá bom? Mas tem uma outra pergunta que também é interessante, que está lá na 301. Dois espíritos simpáticos são complemento do outro ou essa simpatia é resultado de uma identidade perfeita? Então, eles vão nos responder. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia essa sua individualidade. E aí a gente lembra daquela música do Jorge Mateus, né? Os Anjos Cantam, que fala que no primeiro instante vi que era você, já te amo tanto sem te conhecer, porque nos meus sonhos você era linda e pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas e eu vou te amar nas outras vidas que virão. Oh, coisa bonita! Mas nós podemos verdadeiramente nos relacionar com a mesma pessoa sucessivas reencarnações. E é por óbvio que se isso acontece, quando nós encontramos essa pessoa, nosso coração vai bater diferente. E aquela sensação de que ele nos completa, porque nós reconhecemos imediatamente que ali tem algo diferente, é isso que talvez reforce essa ideia da alma gêmea. Mas, na verdade, é uma afinidade de almas. Então, nós estamos falando de um outro conceito, que são espíritos afins. Esse conceito ele é muito mais amplo do que o de alma gêmea, porque eu sigo o meu progresso em todo o meu processo de ser que é individual, né? O outro também o seu, porém, juntos nós somos mais fortes, né? Nós nos amamos, nós podemos construir belas coisas, mas tem um ponto bem interessante. Quando nós falamos de espíritos afins, isso não se restringe a homem e mulher, homem, mulher, mulher, relações amorosas. Isso se refere também a qualquer tipo de relação. Pode ser entre amigos, pode ser pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, irmãos, tio, tias, o que quer que seja, porque na verdade aquela identificação que é movida pelos laços de afeto é que nos afiniza. E essa sensação de que eu vou querer viver com você todas as minhas vidas, ela também se reproduz nesses outros níveis de relação amorosa. Inclusive dizendo que nós podemos experimentar com a mesma pessoa, com o mesmo espírito, a mesma pessoa não. Em cada reencarnação nós somos indivíduos diferentes, né? Pessoas com identidades diferentes, porém somos o mesmo espírito. E aí, em cada reencarnação, vivendo com aquele espírito, podemos ir trocando, ora pai e filho, ora irmãos, ora marido e mulher. E é assim também que o sentimento do amor, ele vai se elaborando, ele vai se aprimorando e ele vai ficando cada vez mais grandioso. E não importa, a gente pode perder esse corpo, mas como o nosso espírito é imortal, nós vamos nos ligar pela eternidade e nós vamos nos encontrar em qualquer canto, porque o nosso campo magnético vai vibrar e aquele nosso campo é como se fosse a nossa identidade, que vai ser facilmente reconhecido pelo aquele outro espírito. E é aí que nasce a beleza das coisas. Como é lindo o espiritismo. Ô, gente, esse tema é lindo. Então, por mais que não sejamos metades, nós somos muito mais do que isso. Somos espíritos afins. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.